O Senhor, Ele tem uma palavra nessa noite para o teu coração. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória a Deus! 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11, 12 e 13. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ruivo e formoso de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu em meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Amém? Eu vou dar um minuto para você adorar o Senhor nessa noite, a interceder. Louvado seja Deus por essa palavra, por essa ministração. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória, glória, glória a Deus. Não menosprezando as que foram feitas. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mas porque quanto mais oração, melhor. Amém? Senhor Deus e eterno Pai, Pai querido e Deus Santo, eis aqui a Tua palavra, eis aqui a minha vida, fala através da minha boca, meu Senhor da glória, eis aqui os ouvintes da Tua palavra em cada apartamento desse, eis aqui, meu Senhor da glória, os teus filhos, meu Senhor da glória, louvado seja o santo nome do Senhor. Fala, meu Senhor da glória, ao coração de cada um, meu Senhor da glória, se porventura, meu Deus da glória, algum inimigo, Senhor, tampando os ouvidos para não ouvir a tua palavra, que venha ser repreendido em nome de Jesus. Se porventura, meu Senhor da glória, alguém está querendo atrapalhar de ver, meu Senhor da glória, o caminho da vida, em nome do Senhor Jesus, tira a cegueira dos olhos, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, repreende, meu Deus, toda corrente, meu Pai, para não caminhar até a tua casa. Que essa palavra venha descer até o coração, meu Deus, e venha ser apregoada, como um prego que apregoamos numa tábua, e quando tiramos, fica lá, meu Pai, a marca. Que essa palavra venha ficar marcada, meu Senhor. Que essa semente venha ser semeada numa terra boa. Em nome do Senhor Jesus, meu Senhor da glória, eu profetizo cura nessa rua, nesse lugar. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu profetizo libertação. Que essa palavra venha falar com cada coração que está ouvindo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Essa palavra, louvado seja o santo nome do Senhor, em 1 Samuel capítulo 16, santo é o nome do Senhor, vai falar sobre quando Deus levantou o rei Davi. Louvado seja Deus. Essa palavra é bem conhecida, bem popular. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mas a palavra do Senhor vai dizer que ela se renova a cada dia. Então eu creio que nessa noite o Senhor, louvado seja Deus, vai falar de uma maneira diferente ao coração de cada ouvinte nessa noite. Louvado seja o santo nome do Senhor. A história de Davi, louvado seja o santo nome do Senhor, ela começa quando uma mulher, louvado seja Deus, chamada Ana, louvado seja o santo nome do Senhor, aleluia, casa, louvado seja Deus, com Elcana, e ela tem sua madre cerrada, ela não pode dar filhos, louvado seja o santo nome do Senhor. E ali, louvado seja Deus, a outra esposa do seu marido, chamada Penina, ela pode dar filhos, e ela começa a açoitar Ana. E Ana começa a orar ao Senhor por um filho, e ela faz um voto com o Senhor, que se o Senhor desse um filho a ela daria ao Senhor. Louvado seja Deus. E ali o Senhor abre a sua madre, ela tem o seu filho por nome Samuel, e entrega ao sacerdote para que ele venha crescer nos caminhos do Senhor, para que ele venha saber, glória a Deus, ser um profeta, louvado seja Deus desde pequeno, para que se cumpra aquela mensagem que diz: ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, e ainda que ele cresça, ele não se desviará dele. E ali a promessa que ela fez ao Senhor, ela deu seu filho cresceu, o profeta Samuel, e era ele que guiava o povo de Israel. Era ele, por intermédio do Espírito de Deus, pela voz do Senhor, que guiava o povo de Israel. Mas naquele tempo o povo
Louvado seja Deus. Eles não queriam ouvir somente o verbo. Eles não queriam, louvado seja o santo nome do Senhor, ouvir a voz do Senhor só através de uma pessoa. Eles queriam ver um Deus físico. Louvado seja o santo nome do Senhor. Eles queriam que Deus colocasse um rei sobre aquela nação israelita. Louvado seja o santo nome do Senhor, porque todas as nações ao redor tinham um rei. Louvado seja o santo nome do Senhor. Louvado seja Deus, mas não era impossível para Deus colocar um rei sobre a nação de Israel, porque o Senhor, louvado seja o santo nome do Senhor, já tinha prometido, glória a Deus e aleluia, em Gênesis capítulo 17, versículo 14, onde o Senhor, ele muda o nome de Sarai, esposa de Abraão, para Sara. Glória! E ali o Senhor diz a Abraão: Abraão, eu abençoarei ela, e dela sairá nações, reis e povos. Então não era impossível para o Senhor colocar um rei sobre Israel, mas o povo não queria esperar o tempo do Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor. E eles começaram a clamar: glória a Deus, aleluia, para que se cumprisse, louvado seja Deus, o que o Senhor tinha revelado a Moisés no livro de Deuteronômio, capítulo 17, versículo 14, onde Deus revela a Moisés que o povo ia pedir um rei e Deus ia dar conforme eles queriam, conforme a expectativa deles. Louvado seja o santo nome do Senhor. E aqui o povo começa a clamar. No capítulo 8 de 1 Samuel, o povo começa a dizer: Samuel, tu já está velho, não dá mais para tu, louvado seja Deus, reinar sobre a gente, não dá mais para o Senhor te usar para a gente, porque você já está velho. Você colocou os seus filhos como juiz, louvado seja Deus, mas os teus filhos não andam reto com o Senhor como tu anda. Louvado seja o santo nome do Senhor. E ali Samuel se atribulou e Deus disse: calma, Samuel. Faz como eles pedem, porque eles não rejeitam a ti, mas rejeitam a mim. Aleluia. Desde quando eu tirei eles do exílio, né? Louvado seja o santo nome do Senhor. E ali Samuel, ele unge, né, um rei, um pastor de jumentas chamado Saul. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E ali Saul, louvado seja Deus, ele aceita ser rei, louvado seja o santo nome do Senhor, ele é apresentado como rei. Mas Saul, ele, louvado seja Deus, o Espírito se apoderou dele, mas ele se preocupava muito em agradar o povo e não se preocupava em agradar o Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor. E eu li Saul, louvado seja o santo nome do Senhor. A primeira vez que ele desagradou a Deus foi quando Samuel disse assim: Saul, tu só vai fazer, louvado seja Deus, o sacrifício quando eu chegar. Eu vou para uma viagem, mas daqui a 7 dias eu volto. E ali Saul não esperou Samuel chegar. Ele fez o sacrifício e comeu com o povo israelita. Porque o povo israelita dizia: Saul, ele não vai vir, vamos logo fazer esse sacrifício. E para agradar o povo ele fez. E quando o profeta chegou até ele, o profeta disse assim: olha, Saul, você desagradou a Deus. Você já não acha mais graça aos olhos do Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia, Jesus. E a segunda vez que Saul, ele não agradou ao Senhor, foi quando o Senhor mandou ele guerrear contra os Moabitas. E ali o Senhor disse que era para ele matar tudo, todos os bezerros, tudo, ovelha, pessoas, era para ele destruir tudo. E quando ele chegou lá, as pessoas disseram: traz o melhor. Traz o melhor cevada, traz os melhores carneiros, traz tudo que tem de melhor, mata só as coisas ruins, traz o rei, traz os ouros, a prata. E ali ele fez para agradar aquele povo. E mais uma vez o Senhor disse: olha, eu te rejeito, louvado seja o santo nome do Senhor. Você não está fazendo a minha vontade, você está fazendo a vontade do povo. Você já não é um homem segundo o meu coração. E Deus já providencia outro Saul, segundo o coração de Deus. E quando ele ouviu isso, ele se perturbou. Aleluia, Senhor, glória. Ele tentar mudar, não. Ele mais uma vez desagradou a Deus. Ele foi buscar ajuda com a feiticeira, louvado seja Deus. Porque naquele tempo, como o povo queria um Deus, queria um rei que eles vissem, ali tinha muita idolatria. Ali eles adoravam os deuses de Baal, imagens que eles mesmos faziam. Louvado seja o santo nome do Senhor. E ali, glória a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor, ele vai atrás de ajuda com a feiticeira. E ela diz assim: senta aí que eu vou fazer um banquete para ti. Louvado seja o santo nome do Senhor. E ele diz: não posso comer. Ele tenta agradar o Senhor. Mas quando os servos dele começam a dizer: come,
se senta, tu tá fraco, se tu não comer, tu vai perecer. E ali ele deu ouvido mais uma vez ao povo e fez a vontade do povo e deixou de fazer a vontade de Deus. E ali o Senhor dominou o reinado dele e disse que o fim dele seria de morte, né? Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluias. E foi aqui que o Senhor, louvado seja Deus, louvado seja o santo nome do Senhor, disse: Samuel, levanta-te. Eu tenho alguém lá na casa de Jessé. Eu tenho um pequenininho lá na casa de Jessé. Louvado seja o santo nome do Senhor. E ali Samuel chega até Jessé, Deus dando a estratégia, Deus dando a revelação. E ali ele vai, louvado seja o santo nome do Senhor. E quando ele chega lá, glória a Deus, aleluia, Jessé diz assim: tá aqui meus filhos, esse aqui é o Eliabe. E ele diz: não, não é esse. Glória a Deus, aleluia. Ele diz: tá aqui esse outro. E ele vai apresentando cada um dos seus filhos. E Deus diz assim: não é nenhum desses. O Senhor diz que nenhum desses é o que o Senhor quer. E a gente se impressiona porque todos os filhos de Jessé, menos o mais novo, eram todos guerreiros, todos preparados para a batalha, todos que se enquadravam no padrão, louvado seja o santo nome do Senhor, que o povo israelita queria, alguém que fosse pelejar por eles, né? Louvado seja o santo nome do Senhor. Mas Deus disse: não, dessa vez vai ser segundo o meu coração. E assim Samuel disse assim: tem mais algum? Acabou os moços? Que foi na passagem que nós lemos. E ali já vai dizer: não, tenho mais moço cuidando das ovelhas. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aí Samuel diz assim: pois nós só vamos sentar quando você mandar chamar ele e ele chegar até aqui. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. E ali já manda chamar Davi. E quando ele chega, Deus diz assim: é esse mesmo, porque é ele. É ele que eu escolhi, é ele que tem um coração como eu quero. Louvado seja o santo nome do Senhor, um pastor de ovelha. Porque um pastor de jumento, ele não serve para pastorear ovelhas. E o Senhor, ele compara nós como ovelhas. Louvado seja o santo nome do Senhor. E aquele pastor, ele não sabia, louvado seja o santo nome do Senhor, como tratar aquele povo. Ele fazia a vontade do povo e ia perecendo. E quando ele começou a fazer o que o povo queria, Deus já não estava mais com ele. Todas as batalhas ele perdia, porque o Espírito de Deus se afastou dele. Louvado seja o santo nome do Senhor. E ali Jesus disse assim: esse aqui. E Davi, ele vivia numa humilhação. Ele servia os seus irmãos e ele ficava cuidando de ovelha lá atrás. Mas, irmã, não é nenhuma humilhação cuidar de ovelhas. Mas as ovelhas que Davi cuidava não eram as melhores ovelhas. Não eram aquelas lindinhas, branquinhas, cuidadinhas, não. As ovelhas que Davi cuidava eram aquelas com a perna quebrada, com feridas, aquelas negras que ninguém queria. Mas Davi, ele cuidava com amor. Ele matava um urso e um leão todos os dias. Ele não era guerreiro, mas ele estava revestido e preparado para qualquer batalha. Aleluia. Porque ele não ia com lança, com escudo, com espada, mas ele ia no nome do Senhor. Louvado seja Deus. E aqui, louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluias. Ele foi, matar o gigante Golias, louvado seja Deus, depois que ele foi ungido. Ali ele matou Golias, louvado seja o santo nome do Senhor. Creio que cada ouvinte deve conhecer, porque essas passagens são muito conhecidas. E ali, louvado seja Deus, depois que ele mata Golias, louvado seja Deus, Saul ainda como rei, louvado seja o santo nome do Senhor. Para quem não sabe, Davi, ele foi ungido, mas só depois veio exercer o seu cargo de rei. E ali, louvado seja Deus, o rei Saul, quando viu que ele matou aquele gigante, que ninguém achava que ele ia matar, mas que ele já estava preparado. Porque enquanto Saul desagradava ao Senhor, Davi estava agradando ao Senhor no secreto. É aí que está o mistério de Deus, Louvado seja Deus. Enquanto Saul teve a oportunidade, não fez o que o Senhor mandou, Davi não tinha oportunidade, mas ele fazia a vontade do Senhor. Ele não tinha cargo. Ele disse assim: eu não preciso de cargo para fazer a vontade de Deus, eu vou fazer. Aleluia. E ele fazia no secreto. Louvado seja o santo nome do Senhor. Ele cuidava das ovelhinhas, Louvado seja o santo nome do Senhor. E tinha um coração segundo o coração de Deus. Aleluia, Jesus. E ali, louvado seja o santo nome do Senhor, Saul começou a perseguir ele. Porque Saul dizia assim: Davi, quando tu vai para aquela batalha, tu traz 1000 dedos. Porque naquele tempo, quando eles iam para a guerra, eles tinham que trazer o polegar
dos mortos que eles mataram para provar ao rei que tinha morrido aquele tanto de gente. E quando ele pedia 1000, Davi trazia 5000. E quando ele pedia 5000, Davi trazia 10.000. Davi era um guerreiro valente, louvado seja o santo nome do Senhor. E como o Senhor estava com ele, todas as batalhas que ele ia, ele ganhava, louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. E isso despertou uma raiva, uma ira em Saul. E ele começou a perseguir Davi, louvado seja o santo nome do Senhor. Ele começou, louvado seja Deus, a achar que Davi ia reinar. Ele começou a deduzir. E era realmente o que ia acontecer, louvado seja Deus. E ali ele tentou matar Davi, louvado seja o santo nome do Senhor. Mas ele não conseguiu. Glória a Deus, aleluia. Porque os planos de Deus não podem ser impedidos. E é essa a mensagem nessa noite. Os planos do Senhor não podem ser impedidos na minha e nem na sua vida. Oh, glória a Deus. Saul morreu. Até a sua descendência morreu junto com ele. Porque o plano de Deus era para a vida de Davi. Mas como o povo pediu, o Senhor levantou Saul. Para que eles vissem que da maneira deles nunca ia dar certo. Mas que quando era o Senhor, louvado seja Deus, que levantava, tudo dava certo. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Você deve estar se perguntando: irmã, mas eu quero saber mais referências bíblicas, mais histórias bíblicas, onde Deus, Ele faz o que Ele prometeu na vida dos filhos dele. Louvado seja o santo nome do Senhor. Nós vamos lá para José do Egito, onde ele foi vendido pelos seus irmãos. Louvado seja o santo nome do Senhor. E eu li, glória a Deus, aleluia. Os seus irmãos achavam que estavam matando ele, que ele ia ser escravo, que ia acabar os projetos de Deus na vida dele. Louvado seja Deus. Mas Deus já tinha dito a José em sonho que ele ia governar acima dos irmãos dele. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia.